Bom, pessoal, então vamos para 11.3. Você tem aí. Vamos lá, vamos ler rapidinho. Se deseja esfriar anilina de 200 graus Fahrenheit até 150 graus Fahrenheit num trocador de calor de tubo duplo, que tem uma área total de 70 pés quadrados. Então você tem uma área total de 70 pés quadrados. Tubo duplo, pessoal, você tem um tubo passando por dentro do outro. Então, um fluido passa por um lado, né, por fora, e o outro tubo, o outro fluido passa por dentro. Se eles estão assim contrários, a gente chama de contracorrente, né? Contracorrente. E se for paralelo, eles passam da seguinte maneira: um fluido entra aqui por dentro e o outro por fora, tá? Então, aqui no exterior, aqui é no exterior e aqui é no interior. Então, isso é paralelo. Contracorrente é assim. Se a gente fizer um gráfico, né? Se a gente fizer um gráfico de temperatura pelo tamanho do trocador, a gente tem o seguinte: um fluido entra por aqui, né, por um lado, então o fluxo está nessa direção. Então, esse aqui é o mais quente, então eu vou chamar de TH hot na entrada A. E aqui é o TH hot B na saída. O outro vai esquentar, ele vai entrar por aqui. O fluxo dele é assim, se for contracorrente. Ele é o temperatura cold, de ser frio, na entrada, e aqui é o T cold na saída, TCA e TCB. Essa distância bem aqui e essa são importantes para a gente, por quê? Porque a gente precisa calcular, para calcular a troca total de calor, a gente precisa calcular uma coisa chamada de coeficiente global, lógico, e ele é baseado no LMTD, que é a diferença de temperatura logarítmica média. Isso aqui eu chamo de delta T1, esse aqui eu posso chamar de delta T2. A gente chama esses delta T's de abordagens, approaches, depende do livro, tá? Então, como é que eu calculo o meu LMTD? O meu LMTD, claro, ele depende da configuração que está sendo feita a troca. Como vocês estão vendo, esse aqui entrou por um lado e foi para o outro, e esse aqui entrou por um lado e foi para o outro, é contracorrente. Então, o meu LMTD, ele vai ser o meu delta T1 menos o delta T2 sobre o LN de delta T1 sobre delta T2. Fácil assim, tá? Simples assim. Então, eu preciso calcular, preciso saber quem são essas temperaturas para poder calcular o LMTD. Então, ele está dizendo que a anilina entrou, vai ser esfriada de 200, não é isso? Então, eu vou fazer outro desenho aqui. Ela vai ser esfriada de 200 até 150, né, pessoal? Então, viu? Deixa eu só... Tools, por favor. Shape Recognizer. Então, você tem o seguinte. Você tem aqui Ctrl Z, Ctrl Z. Você tem aqui a anilina vai entrar de um lado, tá? Então ela vai entrar aqui a 200 graus Fahrenheit e vai sair a 150, né? Graus Fahrenheit. Então ela está vindo de lá para cá. Daqui para lá vai ser o quê? Vai ser o tolueno, que ele vai entrar, vamos ler na questão, ele vai entrar a 100 graus Celsius, né? Tá o tolueno 100 graus Celsius e ele vai passar por dentro, né? Em contracorrente e vai esfriar até uma certa temperatura que eu ainda não sei, mas eu posso calcular. Então ele entra aqui a 100 graus Fahrenheit. E aí ele sai aqui, como ele é o mais frio, TCB. Certo, pessoal? Então olha só, eu não sei quem é TCB, mas eu posso calcular. Tem uma coisa que eu preciso calcular eu preciso calcular as energias trocadas, né? Então eu preciso do calor específico da anilina, que é o hot, que no apêndice você pode ver como que é 0,545. Deixa eu ver aqui a unidade que o apêndice dá. 0,540 BTU por libra Fahrenheit, tá? Então BTU por libra Fahrenheit. BTU por libra Fahrenheit. E o calor específico do tolueno, que é o cold, é 0,44 BTU por libra Fahrenheit. Beleza? Então, o que acontece? A questão está dizendo que, na letra A, a velocidade da anilina
é 10.000 libras por hora. Então, se for contracorrente, qual a temperatura do tolueno na saída e o LMTD e o U, né? O coeficiente global de transferência de calor. Então, vamos lá, estou agilizando aqui para ser um vídeo mais curto. Então, olha só, a anilina, eu posso dizer o seguinte, o calor que a anilina libera, né? O calor cedido, ele vai ser M, que é a massa da anilina, o fluxo, vezes CP, opa, é H, né, pessoal? Vou colocar aqui H para ser o calor da anilina. CPH vezes ΔT, vezes o da anilina. Então você tem o seguinte, esse calor aqui, que vai ser cedido pela anilina, vai ser, ela entra vamos ver qual é a velocidade dela. A velocidade dela é 10.000, né? E do tolueno é 8.600. Então eu tenho 10.000, né? 10.000 libras por hora, certo? 10.000 libras por hora. Esses 10.000 libras por hora, vezes o calor específico, que é 0,545 BTU por libra Fahrenheit, vezes a variação de temperatura da anilina, que é de 200, né, de 200 até 150 Fahrenheit. Fahrenheit corta com Fahrenheit, libra por libra. Então, o meu calor, que é um fluxo, né, vou botar um pontinho aqui porque é fluxo, ele vai ser dado em BTU por hora. Então, esse valor, você fazendo a continha aí, lindamente, vai dar 272.500, tá? 272.500. Então, 272.000, 272.500. Então, 272.500 BTU por hora, certo? Aí, o que acontece? O calor ele vai ser absorvido pelo tolueno. Então, o calor que é absorvido pelo tolueno, ele é o seguinte, é o fluxo do tolueno vezes o calor específico do tolueno vezes o ΔT do tolueno. Então, 272.500 é igual a 8.600 vezes 0,44 vezes esse ΔT aqui do tolueno. A gente já sabe que as unidades estão tudo direitinho. Esse ΔT aí do tolueno vai dar o quê? Vai dar, vamos lá, vai dar, ele entrou a 110, né? O tolueno entrou, desculpa, entrou a 100. Esse ΔT vai ser de 72 graus Fahrenheit. 72 graus Fahrenheit. Então, o que a gente vai ter aqui? O tolueno entrou a 100. Isso aqui vai dar 72 graus Fahrenheit. Significa que se o tolueno entrou a 100 e a variação é de 72, a saída do tolueno, TCB, é 172 graus Fahrenheit. Não é isso? 172 graus Fahrenheit. Aí, olha só. Agora eu sei, 150, 100, 200 e 172. Então, agora eu calculo meu LMTD. O meu LMTD vai ser o seguinte, LMTD. O ΔT1, que vai ser 150 menos 100, que é desse lado aqui, tá, pessoal? Que é isso aqui, desse lado. Agora, o meu ΔT2 vai ser 200 menos 172, dividido pelo LN de 150 menos 100, dividido por 200 menos 172. Então, isso aqui vai dar um LMTD de 37, vai dar um LMTD, o computador está travando, vai dar um LMTD de 37, caramba, computador. Fechou. Tá. Vai dar um LMTD de 37,3, se eu não me engano. Tá, se não for, não tem problema não, pessoal. Então, 37,3 graus Fahrenheit, certo? Bom, então eu tenho o meu LMTD. Agora eu posso calcular o meu coeficiente global, né? Então, o meu coeficiente global ele vai ser o seguinte, ó, que ele vai ser igual ao coeficiente global vezes a área vezes o LMTD, tá, pessoal? Guardem essa informação. O calor total cedido, certo? Ele vai ser igual ao coeficiente global vezes a área vezes o LMTD. Quer ver? Percebam. O calor total foi 272.500 BTU por hora, não é?
O U é o que eu quero. A área, o livro falou, que é a questão deu que é 70 pé quadrado. E o LMTD, ele vai ser 37,3 graus Fahrenheit. Quando eu fizer essa conta, o U, que vai dar um certo valor aqui, ele vai estar em BTU por pé quadrado, hora Fahrenheit, né? Então, esse vai ser o meu coeficiente global, tá, pessoal? Esse vai ser o meu coeficiente global. Então, observem que é muito simples. O que eu fiz foi, recapitulando rapidamente, eu peguei em contracorrente, né? Então, eu tenho essa configuração THA, entrada do quente, eu tenho THB, a saída do quente, aí eu tenho TCA, a entrada do frio, TCB, a saída do frio. Então, ele me deu a área. Como eu tinha os fluxos, eu usei QMCP ΔT, QMCP ΔT. Calculei a partir da anilina, que eu sabia que caía de 200 para 150, e do tolueno, que eu sabia que ia de 100 até um certo valor. Calculei 172. E aí eu calculei o LMTD, que é essa diferença menos essa, dividido pelo ln dessa diferença sobre essa. E aí, com esse LMTD, eu calculei o U. Tá, pessoal? Eu calculei o U. Então, o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte, tá? A gente tem que pensar no seguinte. A gente só precisa dos valores de calor específico, né? Já com relação a isso, a gente tem que pegar no apêndice. Eu vou fazer um adendo aqui rapidinho para mostrar para vocês como é a questão do calor, como é que a gente pega na tabelinha que vem lá no apêndice, tá? Vamos lá. Pessoal, para a gente pegar o calor específico desses líquidos, o que a gente faz? Ó? Por exemplo, eu tenho a minha anilina, lá no caso, a 200 graus Fahrenheit, não é isso? A 200 graus Fahrenheit, e ela sai na temperatura de 150, né? Então, a minha anilina lá, o THA, ela entra a 200 graus Fahrenheit e ela sai a 150 graus Fahrenheit. É conveniente eu pegar aqui a metade, tá? 175 graus Fahrenheit. Então, avaliar, porque o calor específico depende da temperatura. Então, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu olho para cá, olha só, é meio complicadinho isso aqui. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o valor de 175 graus Fahrenheit, que está bem por aqui é 150, 175 é aqui, né? 175 é aqui. Aí eu vou, anilina, eu procuro anilina nessas tabelas aqui, tá aqui. A anilina, ela é de número 30, tá? Ela é de número 30. Como a anilina ela é de número 30, eu tenho que procurar agora a bolinha 30, certo? Então, a minha bolinha 30, ela tá bem aqui, ó, 29, 30. 30, a bolinha 30 tá aqui, onde eu pintei de pretinho. Aí, o que é que eu faço? Eu pego e traço uma reta desde a temperatura, aqui, ó, até a bolinha. E extrapolo. Então, ficou mais ou menos, né? Onde bateu aqui é o meu calor específico da anilina, dado em BTU por na verdade, é a mesma BTU por libra, que dá a mesma coisa de caloria por grama grau Celsius, por coincidência, tá, pessoal? Se você fizer a conversão, 1 BTU por libra Fahrenheit é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, é assim que se acha. No caso do tolueno, o tolueno ele entrou até TCA, era 100 graus Fahrenheit. Eu não sabia o TCB, né? Eu não sabia. Mas como aqui eu peguei mais ou menos na metade, uns 50 graus, eu posso imaginar uns 50 graus aqui. É o jeito de estimar. Então você pegaria mais ou menos em 125, 130. Aí você tem que aqui, por exemplo, você pegar 125, 150, 125 é aqui. Aí o tolueno, tá? Vou pintar de vermelho. Aí o tolueno, onde é que está o número do tolueno? O tolueno, vamos procurar o tolueno, A, B, C, D, A, papapá, tolueno deve estar na outra tabela. Tolueno, tá aqui, 23. O tolueno é o 23. Então eu vou procurar a bolotinha 23. Então onde é que está a bolinha 23? Onde é que está a bolinha 23? 23, 23, 21, 24.
23, não sei, não tô, acho que tá aqui. 23 está aqui. Então, tá bem aqui a 23. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui, eu pego aqui e traço até a 23, tá? Pá. Pronto. Onde bateu aqui, foi no 0,44 mais ou menos, é o calor específico do tolueno, tá? Então é assim que a gente calcula, assim que a gente acha o calor específico nesse gráfico, tá? Bom, pessoal, tem a letra B, né? A letra B, ela vai falar o seguinte, ele vai dizer que ele vai pedir para você fazer a mesma conta, só que agora supondo o fluxo paralelo. Vamos ver uma coisa interessante aqui, pessoal. Se eu for supor o fluxo paralelo, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Se eu for supor o fluxo paralelo, letra B, eu vou ter uma coisa interessante. Observa que a minha anilina, ela vai entrar THA, ela vai entrar a 200 graus Fahrenheit, né? E vai sair THB a 150 graus Fahrenheit. Já o meu, isso ela vem para cá. No caso, o fluxo do tolueno, TCA, ele entra a 100 graus Fahrenheit. A conta é a mesma em termos de temperatura final. Então, a temperatura final do tolueno TCB, ela é 172 graus Fahrenheit. Opa, tem alguma coisa errada. 172 não é maior que 150? Então, pessoal, observe o seguinte, é impossível você fazer com que, porque isso estaria dizendo que o fluxo ia ser negativo, ia inverter o fluxo. E é impossível acontecer isso. Então, é impossível fazer essa operação, no caso, de forma paralela, tá? É impossível fazer de forma paralela. Por quê? Porque nesse caso, quando eles entram aqui, ó, 200, 150, esse aqui vai para 172. Eu não consigo ultrapassar. A configuração é sempre essa. A temperatura final vai ser sempre menor do que essa. Porque esse é o fluido quente. Então não tem como o fluido frio ficar mais quente do que o fluido de entrada, do que o fluido de entrada quente, numa configuração paralela. Eu só consigo fazer isso numa configuração assim, né? Assim não, assim tá ok. Porque inclusive meu gráfico tá meio estranho, mas isso aqui subiria, né? Dá para isso aqui ficar mais alto do que o 150, certo? Então, no caso aí do paralelo, é impossível. Não dá para fazer.